tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Estamos iniciando mais uma videoaula, essa é a videoaula de número 14 e hoje nosso conteúdo é elementos de coesão, a ordem das palavras e a ambiguidade. A ordem das palavras, elas têm importância sim dentro da nossa construção textual, como também a ambiguidade, que é o duplo sentido que algumas palavras elas ganham a depender do contexto em que elas estarão inseridas. Beleza? Então, gente, pegue seu caderno, anote tudo aquilo que você entendeu e anote tudo aquilo que você não entendeu e vem comigo assistir um pouco mais, assistir a mais uma videoaula de língua portuguesa. Vamos lá começar? Gente, leiamos com atenção o texto abaixo. Então, nós vamos ter aqui uma tirinha, tá certo? E aí a gente vai ter a professora cantando junto com os alunos. A Dona Aranha subiu pela parede, veio a chuva forte e a derrubou. Professora, com licença, preciso fazer uma pergunta. Quem a chuva forte derrubou? A Dona Aranha ou a parede? A professora. Essa última imagem aqui daria certinho para fazer uma carinha, um sticker, né? Uma figurinha do WhatsApp. Então, bora lá. Gente, como você já estudou, o conjunto de procedimentos que dá maior organização ao texto, realçando os efeitos das combinações possíveis, chama-se coesão. Fenômeno que se verifica em uma produção textual à medida que os elementos do texto se articulam, isto é, combinam-se de maneira clara e eficiente. Nós vamos ter aí, galera, a coesão que como fenômeno em que nós vamos conectar as partes do texto para que essas partes elas venham a ganhar sentido, tá certo? E aí, isso tudo é feito por meio de uma organização, tá certo? Então, nós vamos organizar quais ideias vão vir na frente, quais as ideias que vão vir depois. E essas ideias, gente, são expressas por palavras, tá certo? Mas, Daniel, é de qualquer modo que eu coloco as palavras dentro de uma frase e essa frase se torna um texto? Não, não é de qualquer forma, tá certo? Existe uma lógica para isso. E a depender da ordem em que eu coloco as palavras, o sentido daquela frase, ela pode mudar, tá certo? Ela pode privilegiar mais uma informação do que outra e por aí vai. A ordem dos elementos em uma frase não pode ser aleatória, ou seja, nem sempre é livre a ordem dos componentes de um enunciado, tá? Então, como eu disse para vocês, não é livre, tá? Por quê? Isso acontece porque cada língua apresenta sua sintaxe própria e suas regras de combinações. Ô, mosca chata, sai! De combinação, determinando articulações possíveis e impossíveis. Ou seja, gente, nós vamos ter dentro da nossa gramática da língua portuguesa uma série de combinações, tá certo? E essas combinações, elas vão se dar de acordo com a ordem que já é estabelecida, ou seja, pelo sistema. Então, o sistema já determinou que pode ser nessa ordem, então pode ser assim, tá? Se eu fugir do sistema, perde sentido. Não é uma combinação de língua portuguesa, pode ser de outra coisa, mas de português não é, tá? E, gente, a simples troca de posição de uma palavra pode configurar um novo sentido. Por isso que, em coesão, a ordem lógica das palavras tem um valor essencial no discurso e no seu sentido. Vamos lá dizer assim: Daniel deu aula de língua portuguesa hoje, tá? Então, Daniel deu aula de língua portuguesa hoje. E aí vocês estão percebendo que essas palavras elas estão à ordem. Daniel, o sujeito da ação, deu, verbo, ação, aula de língua portuguesa. O que foi que o Daniel fez e, por fim, a gente diz qual foi o tempo, né? Hoje. E aí, gente, quando eu falo isso, eu quero dar ênfase o quê? Que o Daniel, tá? Deu aula de língua portuguesa hoje. Entretanto, se eu botasse hoje lá na frente, como é possível, tá certo? Hoje Daniel deu aula de língua portuguesa, eu estarei privilegiando o dia, tá certo? O momento em que esta ação ocorreu. Agora, quando eu digo assim, de língua portuguesa, Daniel deu aula hoje. Aí eu tô privilegiando o quê? A disciplina que o Daniel deu aula, tá certo? E aí quando eu digo assim, deu aula de língua portuguesa, Daniel hoje, já tem um sentido estranho, mas ainda é possível, tá?
E aí o que que acontece? Eu quero dar ênfase ao sentido verbal, tá certo? Então isso é uma questão de ordem mesmo, tá, galera? Então, se eu dispor em ordens as palavras, elas vão apresentar o sentido. E se eu trocar de acordo com que a sintaxe, as regras de combinação de palavras me permitir, esse sentido vai ser alterado. Vamos perceber aqui, nesse exemplo que está aqui. Fazemos melhor o nosso trabalho. Fazemos nosso melhor trabalho. Os dois enunciados, eles são construídos das mesmas palavras, do mesmo número de palavras, 4 palavras. Quais são? Fazer melhor nosso trabalho, certo? Então, nós vamos ter essas 4 palavras. Entretanto, a posição do melhor, certo? Ou do nosso, desculpa, tá trocada. A primeira está depois de melhor e no segundo está antes de melhor. E o que isso vai acontecer? Como é possível perceber, a ordenação imprimiu diferentes sentidos para cada enunciado. Fazemos melhor nosso trabalho. Tem um sentido. Mas o segundo já é diferente. Fazemos nosso melhor trabalho, tá certo? Na primeira, realce-se dá o modo de fazer, incrementando a maneira de agir. Ou seja, quando fazemos melhor nosso trabalho, certo? Então, eu digo assim, que o modo como eu faço esse trabalho é melhor, tá certo? Entretanto, o segundo já destaca o trabalho em si. Eu posso ter feito vários trabalhos, mas aquele que é nosso foi o melhor, tá certo? Então, só a troca dessas palavrinhas já deu um sentido diferente, tá certo, gente? Então, nós temos que ter ideia de que a ordem que as palavras elas estão dispostas dentro da frase, elas vão dar um sentido. A simples troca pode alterar para uma outra coisa diferente ou similar, beleza? Mas, gente, existe uma questão de ordem de palavras que vai gerar o quê? Ambiguidade. E aí a gente vai entender o que é a ambiguidade. A percepção sobre a ordem das palavras é algo que facilita a compreensão do texto e muitas vezes pode nos trazer sentidos diferentes. Um olhar clínico para os fatos da língua é necessário principalmente quando a ordenação dos elementos gerar efeitos que não são esperados e causar enunciados de duplo sentido, por vezes resultando em absurdos. A ambiguidade do enunciado ou duplo sentido pode muitas vezes atrapalhar as intenções de quem comunica. Ou seja, galera, quando nós vamos estar dentro de uma compreensão textual, uma interpretação textual, muitas vezes nós temos que assumir um olhar clínico sobre aquilo que nós estamos lendo ou ouvindo. Por quê? Porque alguns enunciados vão apresentar algumas palavras que gerarão um duplo sentido, justamente por elas estarem em um contexto que vai permitir isso. Então, gente, nós vamos precisar também olhar dentro da construção textual para eu não colocar uma palavra que ela vai ter duplo sentido, a não ser que eu queira, tá certo? Que isso assuma um duplo sentido, beleza? Então a ambiguidade do enunciado ou duplo sentido pode muitas vezes atrapalhar as intenções de quem comunica. Porque imagina aí, eu faço um uso inadequado de uma palavra e esta palavra gerou um duplo sentido. Gente, um duplo sentido pode causar uma confusão que vocês não têm tamanho, tá certo? É perceptível quando uma palavra ela não consegue atribuir o seu sentido mesmo, tá? Ela vai para um outro canto e a pessoa fica, o quê? Eu não entendi. Não, aí você tem que explicar novamente, salvo dos casos que são... Salvo não, fora os casos que tem confusão, né? Justamente porque algumas palavras elas ganham, nesse duplo sentido, um valor pejorativo, né? A gente vai ter dois sentidos, o verdadeiro e o outro, né? Que é gerado... E aí, muitas vezes, esse outro que é gerado é uma palavra pejorativa, de cunho sexual. Então, as palavras... muitas confusões são formadas a partir disso, né? Então, gente, vamos observar agora alguns casos, certo? De ambiguidade. Então, eu tenho aqui, vendo pôr do sol. Aí, outro cara pergunta, quanto quer pelo pôr do sol? Não está à venda, eu estou vendo o pôr do sol. E aí ele diz novamente, aproveite para ver também. Daniel, onde está a ambiguidade nessa tirinha aqui? Gente, justamente na palavra vendo, que é tanto o gerúndio da palavra ver, né, do verbo ver, ele está vendo isso, né, como também é o imperativo do verbo vender,
certo? Na primeira pessoa, vendo, eu vendo pôr do sol. E aí o que é que acontece? Imperativo não, é a primeira pessoa, né? Do indicativo do presente. E aí o que é que acontece? Ele colocou vendo o pôr do sol. E aí gerou um duplo sentido, porque esse vendo vai assumir tanto a forma do verbo ver, de ver, visualizar, como também de vender, tá certo? Então, faltou algumas outras palavras ali para que esse contexto, certo? Dessa palavra, esse sentido, ele fosse o verdadeiro. Então, gerou um duplo sentido. Como também, galera, nessa tirinha muito engraçada, tá certo? Que tanto versa sobre a ambiguidade, como também a ordem das palavras. Então, vamos olhar aqui, ó. Dona Geni, eu vim aqui porque os vizinhos estão reclamando que o seu cachorro está correndo atrás das pessoas de moto. Oxi, povo mentiroso, seu guarda. Meu cachorro nem tem moto. E aí, gente, o que foi a ambiguidade aí? Olha aqui. A dona Geni, ela se confundiu justamente pelo fato de o guarda, né, o oficial de polícia aí, ele ter dito assim, o seu cachorro está correndo atrás das pessoas de moto, como se esse de moto fosse o instrumento utilizado pelo cachorro para correr, e não o fato que as pessoas que andam de moto, tá certo? Estavam em cima de uma moto, foram atacadas pelo cachorro. Então, vocês percebam aí, certo? Se ele tivesse trocado assim, ó, que o seu cachorro está correndo atrás de pessoas que estão nas motos, tá certo? Então teria mudado esse sentido aí, e não teria gerado um duplo sentido, tá? Como também, gente, isso aqui que eu acho super engraçado, tá certo? Essas duas senhorinhas, elas dizem assim, agora a bicha tá mandando ler o código de barras. Aí a outra senhorinha diz, um fino, um grosso, um fino, um fininho, um fino, branco, um grosso, um grossão. E aí o que acontece? O duplo sentido é o fato de que ela confundiu a leitura óptica, né, do código de barras com a leitura mesmo de ficar lendo o código de barras, né? Então aí a ambiguidade se deu aí pelo verbo ler, certo? Que ela não entendeu o que é a leitura de um código de barra. Então vocês percebam, gente, que uma palavra ela ganha vários significados a depender do contexto em que ela está inserida, tá certo? E aí esse contexto vai ser determinante para o sentido daquele texto, tá certo? Então a gente tem que ter ideia de que a ordem das palavras elas nos importam, porque elas podem gerar um duplo sentido ou não entendimento, coisa que a gente visualizou lá na primeira tirinha, tá certo? A dona aranha subiu pela parede, veio a chuva forte e a derrubou. E o garoto poderia estar certo de perguntar: quem a chuva forte derrubou, a aranha ou a parede? Por quê? A dona aranha subiu pela parede, tá certo? E aí a gente entende que pela parede foi o caminho que a aranha ela percorreu para subir, tá certo? E veio a chuva forte e a derrubou. Mas preste atenção, a dona aranha subiu pela parede, tá certo? E aí veio a chuva forte e derrubou. E aí quando a chuva forte e a derrubou, esse a é referência a quem? A dona aranha ou a parede, tá certo? E aí o que acontece? A gente entende que essa parede aí ganhou, nesse segundo sentido, né? De achar que foi a parede que foi derrubada, é um sentido. Como é que eu posso dizer, meu Deus? É um sentido de que a parede é um ser vivo, tá certo? Como a aranha. Então, um garoto ficou confundido, né? Então a gente precisa fazer, de fato, essa referência textual bem direitinho para que não aconteça essas bagunças, tá certo? Gente, a atividade dessa aula está lá na página 25 a 27, nas questões 32 e 38, a 38, né? E uma boa semana para vocês. Um beijo. Até a próxima aula. Se cuidem. Tchau, tchau.